Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 40 do Política que Interessa, um episódio onde vamos falar da Operação Tutti Frutti, iniciada em 2018. De seguida falaremos do debate quinzenal. Depois vamos abordar mais uma investigação em torno de um membro do Chega, o que coloca outra vez André Ventura sob nova polémica. E acabamos o episódio com Donald Trump e a gestão norte-americana. Venham comigo. A Operação Tutti Frutti, iniciada em 2018, investigou supostos favorecimentos a militantes do PS e do PSD através de contratos públicos e avanças com suspeitas de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócios e financiamento proibido. O Ministério Público acusou 60 arguidos por crimes como corrupção, prevaricação, branqueamento de capitais e tráfico de influência. Fernando Medina, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não foi acusado, pois o Ministério Público considerou que não agiu com propósito inequívoco de beneficiar outros arguidos. No entanto, o Ministério Público criticou a gestão de Medina, apontando irregularidades administrativas na atribuição de um apoio de 200 mil euros à Associação Amigos do Rei de Belém. Apesar das falhas, o Ministério Público concluiu que não havia provas suficientes para crimes de corrupção ou prevaricação, arquivando o caso. O Ministério Público pediu ainda a perda de mandato de 3 autarcas, incluindo presidentes e membros de juntas de freguesia e câmaras municipais. Entre os acusados estão Sérgio Azevedo, ex-deputado democrata, Luís Newton, presidente da Junta da Freguesia da Estrela, e Rodrigo Gonçalves, ex-presidente da Junta de São Domingos de Benfica. Estes são acusados de crimes como corrupção ativa e passiva, prevaricação e branqueamento de capitais. Fernando Medina considerou natural o arquivamento do seu caso, mas lamentou os 8 anos de investigação e o impacto que teve na sua vida pessoal. Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, classificou o arquivamento como boa notícia, mas criticou a lentidão da justiça. Já Carlos Moedas apoiou a suspensão de funções do vereador Ângelo Pereira, acusado de recebimento indevido de vantagem, e defendeu a celeridade processual. Ventura defendeu a suspensão imediata de mandatos de políticos acusados e sugeriu a criação de uma comissão de ética para avaliar casos graves. A Operação Tutti Frutti expôs falhas na gestão pública e levantou questões sobre a integridade de autarcas e partidos. Enquanto alguns com medida foram ilibados, outros enfrentam assim acusações graves que podem resultar na perda de mandato. A lentidão do processo judicial também foi amplamente criticada, destacando a necessidade de reformas para garantir maior celeridade e transparência. No debate quinzenal desta quarta-feira, Luís Montenegro manteve-se firme e sem ser abalado pelas controvérsias que envolvem membros do seu partido, como a demissão de Hernani Dias e o caso que falámos de Tutti Frutti. Sem se pronunciar diretamente sobre os casos em questão, o líder do PSD procurou desviar o foco para a atuação do governo, que, segundo ele, continua a garantir estabilidade e prosperidade para o país. Em resposta, André Ventura, que questionou o primeiro-ministro sobre a perda de mandatos políticos para quem cometer crimes, Montenegro rejeitou de forma bastante convicta a proposta, afirmando que as questões relativas à perda de mandatos devem ser decididas apenas pelos tribunais. Durante a troca de acusações, o líder do PSD também aproveitou para criticar o líder do Chega, lembrando-lhe que já foi condenado, mas não por crimes de natureza penal. Ventura insistiu no caso de Hernani Dias, acusando-o de conflito de interesses devido à criação de empresas que poderiam beneficiar de alteração à lei dos solos. Montenegro, por sua vez, defendeu que Hernani Dias agiu de forma imprudente, mas não cometeu um erro que justificasse a sua demissão pelo governo, salientando que o próprio se afastou do cargo. Outro tema em destaque foi o pacote anticorrupção prometido pelo governo, questionado por Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Montenegro garantiu que o pacote será aprovado esta semana, que vai abranger tanto a Madeira como os órgãos locais onde estão em curso investigações como o caso Tutti Frutti. Quanto à questão fiscal, o Primeiro-Ministro respondeu também às críticas sobre o IRS jovem, reconhecendo também uma injustiça relativa, mas explicou que o Governo está a adotar outras medidas de apoio, tais como o acesso à habitação e transporte. O aumento dos impostos sobre os combustíveis também foi um tema que se debateu bastante, com Montenegro a afirmar que não houve agravamento fiscal no Orçamento de Estado para 2025.
Já no campo da saúde, a oposição acusou o governo de manipular dados sobre cirurgias oncológicas, mas Montenegro refutou, apresentando números que mostram uma melhoria significativa no desempenho do sistema. Quanto ao tópico da imigração, o líder do PSD defendeu a gestão do governo, sublinhando o aumento da capacidade de entendimento e a redução de processos pendentes. Por fim, o primeiro-ministro abordou a política externa, reiterando a posição de Portugal contra a limpeza étnica de Gaza, embora tenha recusado fazer uma condenação explícita das declarações de Donald Trump. André Ventura, o presidente do Chega, está outra vez, como falámos na semana passada, envolvido numa polémica após dois escândalos que abalaram o partido. Depois do caso envolvendo um deputado acusado de furtar malas, nesta quinta-feira foi revelado que Nuno Pardal, vice-presidente da Distrital de Lisboa do partido, foi acusado pelo Ministério Público de recorrer à prostituição de menores. O líder do Chega, visivelmente desconfortável, procurou minimizar a situação e distanciar-se de Pardal, destacando a sua reação imediata. Ventura apareceu em conferência de imprensa com alguns deputados do partido e anunciou a abertura de um processo interno contra Nuno Pardal, que se demitiu dos cargos de dirigente e de membro do partido. André Ventura procurou também afastar o partido das acusações, mencionando que Pardal não tinha antecedentes criminais quando foi escolhido para o cargo e defendeu que o Chega reagiu rapidamente. Além disso, repetiu a posição do partido a favor da castração química para pedófilos. O líder do Chega tentou também minimizar o impacto do caso, salientando que os membros do Chega não tinham antecedentes criminais e fez questão de comparar a sua reação à dos líderes de outros partidos em casos que considera semelhantes. Ao mesmo tempo, atacou também o PS por ter protegido políticos acusados de crimes graves, mencionando o caso Casa Pia e a acusação ao ex-ministro Paulo Pedroso, ignorando que Pedroso foi absolvido e recebeu uma indemnização do Estado português. Em relação à castração química, Ventura reforçou a sua posição de que a medida deve ser aplicada a todos os abusadores de menores, sem distinção, incluindo familiares. Afirmou também que se alguém da sua família cometesse crimes contra menores, ele defenderia a mesma punição para essa pessoa. O Conselho de Jurisdição da Iniciativa Liberal decidiu finalmente expulsar Tiago Maia Gonçalves do partido no âmbito de um processo disciplinar após a sua confissão de falsificação das assinaturas do Júri de Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense. Este ato, ocorrido em setembro, que aqui falamos, levou à sua demissão da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Maia, que foi também ex-candidato presidencial pelo partido, recusa-se a comentar a expulsão, uma vez que considera que o processo ainda está em curso e que não lhe foi formalmente notificada esta mesma decisão. Destacou também que, segundo as regras internas da IEL, o processo disciplinar deve ser confidencial até à sua conclusão e afirmou que pretende recorrer da deliberação. A decisão de expulsar Maia surge depois de várias figuras do partido, figuras importantes, se terem manifestado contra a sua atuação. Coutinho de Figueiredo, ex-presidente da IEL e eurodeputado, defendeu a expulsão, enquanto Rui Rocha, o atual líder, repudiou a falsificação das assinaturas desde novembro, apelando também a uma decisão exemplar. Bernardo Blanco e Carlos Guimarães Pinto, deputados, também defenderam a saída de Maia, com o primeiro a considerar que quem comete um crime desta natureza não pode de todo continuar no partido, e o segundo, Carlos Guimarães Pinto, a argumentar que ele deveria sair pelo próprio pé para proteger a imagem externa do partido. Tiago Maia, embora tenha reconhecido que o seu ato foi censurável, afirmou que nunca se apropriou de fundos e quis manter-se como membro da IEL. No entanto, a confissão de falsificação das assinaturas gerou um grande choque no partido e provocou, obviamente, um distanciamento claro da sua liderança. Além disso, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar os fatos relacionados com a falsificação destas mesmas assinaturas. Maia, por sua vez, promete continuar a contestar a narrativa que considera mediática e o tratamento que considera estar a ser dado ao caso, procurando todas as vias legais para conseguir esclarecer e tornar clara a sua posição. Para encerrar o episódio, ficamos com a sugestão de Donald Trump que os Estados Unidos da América poderiam tomar conta da faixa de Gaza e deslocar permanentemente os palestinianos para outros países. Isto gerou, obviamente, forte condenação no Médio Oriente e outras partes do mundo. O plano foi bem recebido em Israel, particularmente por membros da extrema-direita do governo de Netanyahu, que expressaram o apoio a esta mesma ideia.
Trump sugeriu que Gaza, devastada por meses de guerra, poderia ser transformada na Riviera do Médio Oriente após a retirada dos palestinianos e indicou a possibilidade de enviar tropas americanas para realizar o trabalho de reconstrução. Contudo, esta proposta foi amplamente rejeitada por diversos países e líderes internacionais. A Arábia Saudita, por exemplo, emitiu uma declaração clara rejeitando qualquer tentativa de deslocar os palestinianos da sua terra natal, reafirmando que não vai estabelecer relações com Israel sem a criação de um Estado palestiniano. O Egito, a Jordânia e outros países árabes também expressaram oposição ao plano. A China e a Austrália também se opuseram à transferência forçada dos palestinianos e reiteraram o apoio de uma solução de dois Estados para resolver o conflito israelita-palestiniano. A ONU e outros países criticaram a proposta, com a Rússia e a União Europeia a posicionarem-se contra a ideia de deslocamento forçado. Trump, por outro lado, tentou justificar a sua proposta, afirmando que não se tratava de se opor à solução de dois Estados, mas sim de oferecer uma oportunidade de vida, que considera melhor, para os palestinianos que vivem em condições que considera extremas em Gaza. No entanto, esta abordagem foi recebida com críticas intensas que a consideraram uma violação dos direitos humanos dos palestinianos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o número 40 do Política que Interessa. Muito obrigado por estarem desse lado. O episódio, como sempre, está disponível em vídeo no meu canal de YouTube e em podcast nas plataformas de podcast. Na próxima semana, à mesma hora, voltamos a encontrar. Até lá.